Obrigado, Rita. Uma boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar, debater um pouquinho o capítulo 4 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que se intitula Os Missionários. Antes da gente começar a estudar o livro, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro deles é a nossa casa espírita, a Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer. Ela estará retornando com as atividades presenciais com os frequentadores da casa a partir de outubro. A partir da primeira semana de outubro, nós estaremos retornando. Existem algumas normas e protocolos de segurança a serem seguidas, está tudo lá no nosso site, e também um procedimento de reserva, porque nossa casa ela é pequena, e para evitar aglomerações a gente precisa ter um número restrito de pessoas que vão participar. Tá? O segundo recado é que se você está ouvindo ou assistindo este vídeo, este podcast, vocês podem nos encontrar lá no nosso site, www.cena.org.br. Tem todas as informações e lá vocês conseguem acessar também as nossas gravações deste e de outros estudos que nós fazemos na casa. Nossos estudos deste livro, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, continuarão online, tá? Eles não vão para o presencial. Então, podem ficar tranquilos, vocês vão ficar acompanhando a gente por aqui também, participando. Bom, agora vamos começar o capítulo. Logo no início, eu preciso fazer um ponto aqui, né? Neste capítulo, que é um capítulo relativamente curto, né, pequeno, mas eu trouxe bastante informações das personagens e personalidades que Humberto de Campos cita. Então, eu trouxe algumas histórias que eu fui atrás, pesquisei, e se vocês souberem de outras e tiverem alguma dúvida, levantem a mão e contribuam, né? Façam uma pergunta, comentários, né? Que vai ser bem interessante. Tem um aspecto histórico, lembra que a gente falou sobre isso no primeiro capítulo. A gente vai falar os pontos, as datas, algumas datas aproximadas, né? Muito provavelmente, e dos acontecimentos históricos que aconteceram aqui na Terra, na matéria, e outros acontecimentos na espiritualidade. É óbvio que a gente vai dar mais ênfase ao que aconteceu na espiritualidade, na conversa destes espíritos, na atuação destes espíritos, mas também a gente não poderia deixar de falar sobre os momentos e os acontecimentos históricos. Logo no início do capítulo, ele fala que Dom Manuel I, né, ele foi o rei de Portugal no momento do descobrimento do Brasil. E ele não ficou muito interessado nas terras, né, que foram descobertas aqui na terra de Santa Cruz, que era o nome que o Brasil recebeu antes de se tornar o Brasil. Né? E ele viveu 52 anos, só para a gente... eu estava até pensando, nossa, como as pessoas viviam pouco na época. Né? Então, a maioria das pessoas que eu pesquisei aqui morreu nessa faixa de 40, 50 anos, não passou muito disso. Né? E eu destaquei aqui alguns feitos de Dom Manuel, que eu acho muito, muito importante. Né? Ele deu continuidade àquelas ideias de exploração que Elil, né, implantou lá na nobreza de Portugal, tanto nos reis, né, na família dos reis, né, da monarquia, quanto nas cabeças pensantes, né, naquelas pessoas que estavam à frente, os líderes que iriam continuar o seu legado. Então, Dom Manuel foi um destes que continuou essa enxurrada de explorações portuguesas. Né? Ele tem aqui, nos seus feitos, durante o reinado dele, a descoberta do caminho marítimo para a Índia, lembrando lá do mapa mundi, né? Portugal ali passando por toda a África lá embaixo, né? A África do Sul,
chegando na Índia, então eles descobriram essa rota, né, porque até então era inexplorada, lembrando que tudo chegava pela Rota da Seda, e deu aqueles probleminhas lá entre os muçulmanos que dominaram aquela região, né, e com os países europeus. Teve no seu currículo o descobrimento do Brasil, em 1500, das Ilhas das Especiarias, que são conhecidas como as Molucas. Essas ilhas, elas estão lá na Oceania, muito próximo da Austrália ali. Então isso também é um feito deles com as navegações. E o que eu coloquei como destaque aqui, ele tentou trazer a Inquisição para Portugal. Eu achei isso um fator muito importante. Ele tentou, ele não conseguiu. Quem era o responsável, o Papa responsável na época, era o Leão X. Ele fez, né, o Dom Manuel fez o requerimento para instalar a Inquisição em Portugal, porém o Leão X não permitiu, ele não colocou o tribunal, não estabeleceu o tribunal em Portugal, né? Dom Manuel, ele era muito religioso, né? Tanto que ele construiu vários templos, igrejas, monastérios em Portugal. E ele queria que o tribunal fosse para Portugal, por quê? Para alinhar o povo, né? Para não deixar, vamos dizer assim, o pensamento muito livre da sociedade. Ele precisaria seguir aquela régua que estava sendo colocada por Roma, pelo papado. E aqui também, né, eu já destaquei que ele era realmente muito religioso. Então, assim, essa vontade dele de trazer a Inquisição, ela era muito latente. Não conseguiu na época. Quem conseguiu trazer a Inquisição foi Dom Pedro II ou terceiro, alguma coisa assim, eu esqueci de estar anotado aqui, a gente já vai chegar lá. Mas ele conseguiu trazer a Inquisição para Portugal depois da morte de Dom Manuel. Tá? E voltando lá no livro, né, o que ele fala é que o rei, Dom Manuel, não estava realmente muito interessado nessa descoberta dessas terras novas. Ele estava muito mais interessado, isso, obrigado aqui, Clara, é o Dom João III, tá? Então, que foi o rei depois de Dom Manuel. Ele conseguiu, Dom João III, conseguiu instaurar a Inquisição em Portugal, e eu tenho anotado aqui, ela durou, né, aconteceu por 285 anos. Ela foi instalada, a gente já vai ver aqui, eu fiz um esqueminha bem legal de linha do tempo, ela foi instalada em 23 de maio de 1536. Então, isso, ela também é conhecida como Santo Ofício, né? É muito legal, a Inquisição é conhecida como o Santo Ofício. Vamos lá. Aí, como o Dom Manuel não estava muito interessado ali com as terras de Santa Cruz, ele estava mais interessado com as Índias, as especiarias das Índias. A gente já comentou em capítulos anteriores aqui o porquê disso. Porque isso girava a economia ali, né, da Europa. Então, eles poderiam vender para outros países e também o comércio dentro do próprio país deles, constituindo algo de muita riqueza, né? Nossos dias é ostentação. Então ele estava mais interessado nessa questão das Índias, dos produtos, das especiarias que vinham das Índias, e não tanto com o Brasil. Mas ele permitiu que algumas coisas acontecessem aqui na terra de Veracruz, né? E no livro, Humberto de Campos fala assim, ó, exilados e aventureiros eram deixados no litoral do país inexplorado e desconhecido. E aí ele coloca assim, ao influxo das inspirações do mundo invisível, então toda a pleiade de espíritos ligadas a Ismael, essas criaturas vinham como batedores humildes à frente dos trabalhadores, que mais tarde chegariam às terras novas. Eu achei isso de uma relevância ímpar. Por quê? É claro que eu vou fazer uma comparação
ao livro que nós estudamos anteriormente, que é o Paulo e Estevão, né? Se vocês não acompanharam, busquem lá, né? Ou se já leram o livro, busquem lá nos nossos podcasts, que nós temos umas interpretações sobre esse mesmo aspecto. Que os continuadores do Evangelho de Jesus, né? Principalmente na figura de Paulo de Tarso, teve que desbravar novos povos, novas aldeias, para levar a mensagem do Cristo, e com a mensagem do Cristo, todo o estudo do Evangelho, tanto do Antigo Testamento, da Torá, porque muitos aspectos do Evangelho fazem referência ao Antigo Testamento, e é óbvio que Paulo colocava essa instrução em suas pregações. Então aqui é a mesma coisa. Estes espíritos que vieram, né, esses encarnados que vieram, foram deixados aqui, eles estavam sobre a inspiração, não a influência, né, não o comando, mas a inspiração das equipes de Ismael, para que começasse a povoar, começasse a permitir que depois os trabalhadores que viessem mesmo tivessem mais facilidade. Tá? Então, assim, eles estavam realmente desbravando essas novas terras. Né? Então, quando o Humberto de Campos pontua isso, é algo que a gente precisa pensar, que essas pessoas, mas Juliano, eles vieram aqui, fizeram atrocidades, né, contra os nativos que aqui viviam. Tudo bem, gente, isso é incontestável, né, na nossa visão atual, né, uma visão de amor ao próximo, uma visão de humanidade diferente. Mas o que nós tínhamos naquela época era essa mão de obra, era esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito. É claro que isso traz consequências para eles, né, do comportamento deles, o resgate que eles têm que fazer perante a lei do amor, que é lei universal, isso é incontestável. Tá? Então, nenhum espírita, nenhum de nós fica passando a mão na cabeça sobre isso. A gente sabe que estas ações, essas atitudes, elas geram débitos frente à lei de nosso Pai Celestial. É incontestável. Mas ela precisaria acontecer. Naquela época era o que nós, como humanidade, conseguíamos alcançar. Da mesma forma que eu acredito, daqui uns 300 anos, 400 anos, 500 anos, a humanidade que estiver na Terra vai olhar para 2020, 2021 e falar assim, gente, como eles permitiam que isso acontecesse. Né? Como eles, sabendo do Evangelho, já estudando há 2020 anos as Escrituras do Cristo, ainda cometiam esse tipo de atrocidade, tinham esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós aqui ainda estamos limitados ao nosso entendimento atual do Evangelho. O Evangelho é imortal. Quando a gente chegar lá, daqui uns 500 anos, né, que a gente já tiver novas virtudes, tiver trabalhado um pouco as nossas mazelas da alma, vamos ter um olhar diferente. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então, é por isso que eu me coloco com essa mesma visão para olhar estes aventureiros que estiveram no Brasil nessa época. Né? E eles preparando o terreno para alguns desses trabalhadores que viriam depois, que o próprio Humberto de Campos narra no livro, e a gente vai ver nessa noite, se eu não ocupar todo esse tempo falando, né, porque eu falo demais. Bom, agora, eu vou mostrar uma linha do tempo aqui. Gente, aqui. Eu prometo que é só essa linha do tempo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Não vou colocar um monte de texto aqui, porque eu sei que é difícil a gente acompanhar, principalmente as pessoas que estão assistindo via smartphone, via tablet. Então, aqui a linha do tempo. Vocês já estão familiarizados com ela, né? Eu vou tentar colocar sempre no nosso estudo essa linha do tempo para a gente se situar. Então, a minha linha do tempo, que a gente começou lá nos primeiros capítulos, começa lá com as cruzadas e tal. E a última coisa que a gente tinha
é que em 1500 nós tivemos a expedição de Cabral. Bom, a partir desse momento, né, como a gente viu que o rei Dom Manuel não estava muito interessado, porém, os exploradores e conquistadores franceses e espanhóis estavam. E eles estavam vasculhando todas essas terras novas. Então, os administradores que estavam junto ao rei lá, né, a Dom Manuel, eles estavam preocupados com isso. E aí ficaram conversando com o Manuel, né? E mais ou menos em 1503, o nosso livro, né, no livro a gente vai encontrar essa informação. Opa, gente, volta aqui. Expedição 1503, mais ou menos, que ele fala aqui, é a expedição de Gonçalo Coelho, que veio ao Brasil, né, mais um navegador, que veio ao Brasil, e ele ficou responsável, né, junto a Américo Vespúcio, que também já tinha fama das suas navegações anteriores, né, então se a gente for, claro que pode falar bastante sobre isso com a gente, mas ele já tinha, Américo Vespúcio já tinha certa fama, né, entre os conquistadores lá europeus, e ele veio junto com o Gonçalo Coelho, que era o líder dessa expedição, e eles fundaram, né, eles consolidaram a feitoria de Santa Cruz, que administraria as terras aqui do Brasil, né, a terra de Veracruz. E aí o que a gente tem, né, que a gente formou o primeiro núcleo da civilização ocidental, né, moderna, europeia, vindo aqui. Não que os índios ou os nativos, eles não fossem uma civilização, a gente sabe que eram, mas com uma outra mentalidade, então os historiadores acabam colocando civilização ocidental aqui. E estes administradores de Portugal colocaram, estabeleceram, né, para que o Gonçalo Coelho e sua expedição colocasse marcos da presença de Portugal nessas terras. Então, essa expedição veio para consolidar e para demarcar, né, para que quando os exploradores franceses ou espanhóis, se eles se perdessem e viessem para as terras aqui do Brasil, eles encontrassem que ela já estava sendo administrada ou controlada por Portugal. Isso me faz lembrar daquela instrução do Cristo, né, para Ismael, para Elil, dizendo que a pirataria e todas a ganância ou ânsia das outras civilizações da Europa não conseguiriam partir, não conseguiriam desmembrar aquele que seria o coração do mundo, né, e a pátria do Evangelho, para que Elilo ficasse tranquilo que isso não iria acontecer. E é óbvio que eu penso nisso, né, nesses administradores que estavam lá junto ao rei, sendo influenciados por essa pleiade de espíritos, porque eles precisavam, sim, manter este território, que era um dos desígnios do Cristo. O Cristo tinha deixado isso muito claro. E aí, o nosso livro, a gente percebe que Humberto de Campos, ele traz uma narrativa, eu vou tirar aqui a nossa apresentação, porque agora eu não vou usar mais, só depois. Ele traz uma narrativa muito interessante, que ele fala assim, ó, uma das emoções mais gratas ao seu espírito, de Gonçalo Coelho, é que o quadro é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de encontrar-se ali nos primeiros dias, no primeiro mês do ano, né? No primeiro mês do ano ali, por isso Rio de Janeiro. E eu não sei se vocês já foram ao Rio de Janeiro, ou já viram, né, os cartões postais, é a coisa mais linda, né? Ver toda aquela Baía de Guanabara, eu fiquei encantado, né? Tirando toda a parte que nós conhecemos da nossa civilização atual, mas eu imaginei aquilo tudo repleto de verde, de mata,
assim, eu realmente fiquei fascinado com o Rio de Janeiro e eu imagino o que Gonçalo Coelho percebeu, sentiu naquele instante, né? E aí eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, que eu fui buscar lá no site do Estado do Rio de Janeiro, né, o multirio.rio.rj.gov.br, umas curiosidades. Entendeu? Que eles falam assim, alguns historiadores, eles atribuem a primeira visita dos portugueses a Gonçalo Coelho, né, que foi ali na Baía de Guanabara. Isso em 1503, como a gente tinha falado. Outros atribuem, isso está no site do próprio governo do Rio, né? Eles atribuem a Gaspar de Lemos, em 1502. Então, assim, eu falei assim, eu não sei o que historiador eu vou usar, então eu vou colocar essa informação, né, para vocês, né, desfrutarem. Então, Gaspar de Lemos, o que está dizendo aqui, Humberto de Campos, esteve lá em 1503. Pode ser que o Gaspar de Lemos já esteve lá antes, né, em 1502, deixou algumas construções, mas que os pesquisadores falam que foram destruídas pelos índios, né, pelos nativos. E aí, voltando ao nosso livro, depois dessa curiosidade, ele fala assim, ó, quando Gonçalo Coelho retorna lá para Portugal, ele não conseguiu fazer com que o monarca, né, Dom Manuel, se interessasse pelas terras novas. Mesmo com tudo acontecendo, ele não conseguiu fazer com que o rei, né, se interessasse mais por essas terras, deixasse um pouquinho as Índias e entender a riqueza deste solo, a riqueza daquilo que ele encontraria aqui. E aí, o que o rei português fez, ele limitou-se a permitir o estabelecimento de uma feira de pau-brasil aqui na terra de Veracruz. Então aqui começou o comércio, a exploração da madeira, né, pau-brasil, que depois veio a dar o nome do nosso país. E aí eu gostei muito da observação que Humberto de Campos fez lá no livro. Ele fala assim, ó, de Portugal, somente portaram no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degredados, obedecendo a um apelo inexplicável do desconhecido. Bom, gente, a gente vai ter que pontuar isso aqui. Por quê? Mais para frente, nos outros capítulos, a gente vai entender por que o Brasil, né, porque nós, como população, sofremos de algumas mazelas sociais que estão enraizadas na nossa vida. Né? Então, assim, estes primeiros que vieram aqui, o Humberto de Campos já os classifica como aventureiros e degredados. Gente, degredado, no meio espírita, nós atribuímos degredado àqueles que falharam em em sua jornada para se melhorar, como a Rita colocou muito bem na prece inicial. Então, estes degredados, né, estavam, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Porque você já imagina a população da época. Eles estavam falhando naqueles na condução da sua existência para tentar se melhorar. Às vezes a gente brinca que a gente cometeu alguns erros lá no passado e a gente está aqui para resgatar esses erros, para aprender em novas oportunidades. Estes são os degredados. Então, estes que vieram, né, como Humberto de Campos os classifica como degredados, eles estavam obedecendo a um apelo espiritual. Então, eles estavam vindo para cá. Gente, isso não quer dizer que, ok, apelo espiritual está vindo aqui, todo mundo feliz, todo mundo, que bom, estou indo para terras novas, que coisa linda. Não, não é assim. Né? Claro que essa condução espiritual é para o bem deles, não é uma coisa determinística, tá? As pessoas escolhem, fazem essas escolhas e alguns não conseguem ficar aqui e tentam retornar. Outros, né, não têm essa escolha, não têm essa possibilidade e continuam por aqui. Então, estes estavam
como eu coloquei lá no início, estavam construindo toda uma base para aquilo que viria a ser implantado depois. E mais ou menos nessa época, né, quando essas pessoas estavam vindo para cá, eu vou projetar mais uma vez a tela aqui, aconteceu, né, o que vocês veem lá no livro, a coisa que eu achei que mais chamou atenção nesse capítulo, que é a, opa, a assembleia convocada por Ismael. Né? Então, nesta assembleia, eu coloquei aqui mais ou menos 1503, tá? O Humberto de Campos, ele coloca alguns marcos que aconteceram aqui na matéria, parte da nossa história, mas ele coloca que é mais ou menos nessa época, foi mais ou menos neste período que essa assembleia, né, formada por espíritos, né, como ele coloca aqui, né, os seus colaboradores mais devotados, estava ali para se reunir com ele. Pode falar, Rita. Ju, pensando aqui, né, nos degredados, e pensando que Portugal era uma nação basicamente formada por católicos, cristãos, né? A gente pensa assim, né, nos degredados filhos de Eva, e pensando também que eles acreditavam historicamente, falando que o Brasil era o paraíso perdido, quem sabe, estou tentando, né, na cabeça deles, esses exilados, que eram pessoas que eram enviadas, que elas eram expulsas mesmo, né, de Portugal, por várias questões, por pecados, né, à vista das pessoas ali que julgavam. Provavelmente, de repente, passava-se pela cabeça, né, das pessoas que comandavam, que estariam enviando os filhos de Eva para o paraíso perdido, para ver se eles se regenerassem, enfim. Porque a gente precisa pensar que, quando Humberto de Campos fala, né, que de Portugal, então ele está falando que realmente lá essas pessoas elas eram expulsas, né, e elas eram retiradas ali do convívio. A gente tem que pensar que espíritos que são exilados são espíritos que, segundo a doutrina espírita, né, eles não têm mais a condição de conviver vibratoriamente em harmonia em uma certa região. Né? Eles ficaram ali estacionados e aquele núcleo avançou e eles não fazem mais parte, não podem mais fazer parte deste núcleo, porém, como a misericórdia, né, de Deus é infinita, acaba enviando eles para lugares primitivos. Então, talvez essa era a mentalidade ali da igreja, do rei, né, das pessoas que comandavam, que organizavam aí esses exílios aí. Foi mais para me ver isso na cabeça agora. Obrigado, Rita. Pode falar, Adriana. O microfone está mudo ainda, Adriana. Abre ele, que a gente não te ouviu. Ainda agora? Agora, Agora sim. liga o microfone, vai ver. É assim, uma observação quando você fala sobre a questão do paraíso, essa definição de paraíso, ela foi colocada por Cristóvão Colombo quando ele chega em 1492 na América Espanhola, tá? Ele define a questão de paraíso não por ser assim, vamos dizer assim, aquela ideia de paraíso como a igreja colocava, mas a ideia de pessoas inocentes aqui. Então, eu acredito que quando eles colocam a vinda desses degradados aqui para o Brasil, eles entendem assim, olha, eles realmente, não todos, mas havia uma gama de pessoas que estavam fora da lei, inclusive. E no primeiro momento, eles queriam que aqui no Brasil eles já tivessem achado os metais preciosos. Como eles não acharam, eles vão achar isso só a partir do bandeirismo, eles começam a coisa do pau-brasil
E quando vem, eu acho que quando eles mandam essas pessoas, eu acho que eles pensam assim, olha, vocês vão aprender com essas pessoas mais inocentes, com essas pessoas ditas mais primitivas, porque a questão do capitalismo, a questão do ouro era muito forte na Europa nessa época. Então, se você chegasse numa terra e não tivesse ouro, não era muito. Então, quer dizer, a opção pelo pau-brasil, isso aí eu já estou falando dos homens, tá, gente? Não da parte espiritual. Quando você chega aqui e não vê ouro, fala, vamos explorar o que tem. No caso, é o pau-brasil. Então, vamos mandar esse povo para lá, para que eles. Eu acho que ele falou, vamos ver se eles aprendem alguma coisa, né, com esse, entre aspas, primitivismo, né, da população que eles encontram aqui. É isso. Obrigado pela colaboração. E eu também acredito mais ou menos isso também. Assim, como o próprio Humberto de Campos fala, eles estavam sendo conduzidos, né, por essa espiritualidade. Pode falar, Adriana. Adriana, abre o microfone para falar. Ah, não é nada? Tá, ok. Então, continuando aqui, como eu coloquei, mais ou menos em 1503, mais ou menos nessa época, e é onde o Humberto ele relata isso no livro, naquela parte onde ele fala assim, ó, foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados. Destaquem aí no seu livro essa parte, tá? Com o objetivo de instituir um programa para suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Bom, eu pedi para destacar essa parte porque eu já li esse livro, né? Já tem alguns anos, uns 8 anos, porque a gente trabalhou com jovens sobre este livro, sobre este tema, e realmente isso me passou totalmente desapercebido. Quem são esses colaboradores? A gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui. E um deles é muito conhecido dos espíritas, mas muito conhecido dos espíritas, e a gente vai falar deles. Mas o que é importante nessa frase é saber que toda a condução do evangelho na espiritualidade está sempre e sendo diretamente assistida por Ismael. Então, todos estes, vou colocar essas pessoas de destaque em diversas religiões, eu não digo só no Espiritismo, todas elas estão, de alguma forma, na minha forma de ver, interpretar o que Humberto colocou aqui, ligadas a Ismael e provavelmente estiveram presentes nessa assembleia. Tá? Então, isso é muito interessante. E outro detalhe, com isso, a gente não pode imaginar que os acontecimentos que traçam a construção e o crescimento da árvore do evangelho aqui no Brasil é mágico, é do dia para a noite, as coisas vão se resolver tudo no plano espiritual, como muitas pessoas que procuram as igrejas, a casa espírita, né, qualquer núcleo religioso, elas esperam que é o milagre, o acontecimento mágico. Não é assim. Essa assembleia se reuniu e a gente vai ver os acontecimentos num longo período. Então é uma construção, é como se o Cristo tivesse plantado a semente da árvore do evangelho aqui e toda essa pleiade de espíritos estivessem irrigando, preparando, né, mantendo o terreno limpo, quando a árvore crescer, protegendo essa árvore de qualquer intempérie do tempo. Né? Então, isso é uma construção. Vai respeitar os ciclos da natureza, os ciclos das existências. Né? E como eu mencionei, estes espíritos que estavam encarnando aqui, estavam sobre o jugo das características culturais daquela época. Como nós estamos hoje. Falar assim, Juliano, daqui a 500 anos você vai olhar, mas eu espero, e eu acredito que isso vai acontecer, que as pessoas lá, há 500 anos à frente, vão olhar para nós e falar assim,
mas também eles estavam sobre o jugo de uma sociedade que era dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eram chagas que estavam ainda na sociedade. Claro que essas chagas da sociedade são chagas que existem dentro de cada um de nós e são alimentadas. Mas conforme nós vamos depurando, conforme nós vamos retirando, trabalhando essas chagas, as chagas da sociedade vão interferir cada vez menos nas próximas gerações, nos próximos espíritos que aqui reencarnarem. Então, este programa, e aí eu destaquei bastante o programa de Ismael. Então eu vou comentar cada ponto que ele colocou aqui no programa dele. Então pode pegar ali a fala de Ismael, eu vou ler ela inteira, mas eu vou parando e vou destacando os pontos, tá? Então, o primeiro ponto do programa de Ismael, onde ele fala assim, ó, irmãos, plantamos aqui, sobre o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Esse é o primeiro ponto desse programa de Ismael. O que isso significa? Pelo menos para mim, tá, gente? A minha interpretação do que significa. É como, eu não sei se vocês faziam isso no colegial, né? No colegial, lá nas primeiras séries do ensino fundamental, nós íamos na escola e a primeira coisa que a gente fazia, a gente via, era a bandeira do Brasil, né? Hasteada, e muitas vezes informação para hastear a bandeira. Então, para a gente, aquilo era um símbolo da nossa pátria. E com ele vinha a ordem e progresso, alguns exemplos de civilidade, principalmente que os professores orientavam, né? Então foi uma construção, né, de um estudante, de uma criança que estava se formando ali. E eu imagino que este símbolo, né, que é o símbolo do Cristo, essa bandeira que o Cristo entrega a Ismael, estava sempre em destaque. É por isso que ele coloca nesse primeiro momento este olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Isso estava sempre em destaque. Eu acho que todos os espíritos que estavam ali trabalhando, atuando no plano espiritual e aqui encarnados, eles tinham este símbolo sempre à sua frente, sempre a guiá-los, como um farol. Então, este é o primeiro ponto do programa, né? Cristo, o Evangelho, a árvore do Evangelho, é o que importa aqui nesse instante. É claro que cada um desses espíritos vai ter o seu burilamento íntimo, né, individual, mas isso também está associado ao trabalho junto à árvore do Evangelho, a construção do reino de Deus no coração dos homens. E, é claro, no coração desses espíritos que estão trabalhando junto ao Cristo, a Ismael, né? Segundo ponto do programa, onde ele fala assim, todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Eu imagino Ismael, né, com aqui essa terra virgem, começando a exploração, principalmente do litoral brasileiro, né, desses pontos que vocês colocaram muito bem. E ele fala, olha, é o momento, né, porque tudo que aconteceu, que nós narramos nos primeiros capítulos deste livro, né, as cruzadas, né, toda aquela confusão gerada pela igreja ali, da interpretação diferente que eles fizeram dos textos do Evangelho, dos exemplos de Jesus, tudo isso gerou uma confusão muito grande. E aqui seria o momento em que Ismael iria trabalhar quase como um rascunho do nada, do zero, uma folha em branco. Não era totalmente em branco, ainda existia toda a ligação, né, porque quem descobriu foram os europeus, né, que tiveram seus erros neste caminho, né, nessa interpretação, mas que iria chegar aqui no Brasil a palavra, o Evangelho de Jesus, e Ismael iria trabalhando, principalmente, tentando, vamos dizer assim, abafar aqueles ímpetos que levaram às cruzadas, que, né, nós comentamos nos primeiros capítulos sobre o que motivou o início das cruzadas, essas guerras que matou muita gente e também colocou na cabeça das pessoas ideias muito erradas
no que seria o reino de Deus, no que seriam as coisas sagradas para Deus, né, para o nosso Pai. Então, tudo isso constitui uma herança não muito bonita, né, e que Ismael estava, como ele coloca aqui, todo um campo. A gente aqui estava começando com uma folha em branco, em que algumas gotas que cairiam ali nessa folha, que a gente poderia formar um desenho muito bonito, mesmo que alguns respingos do passado viessem a acontecer, e a gente iria trabalhar esses respingos, né? Com toda a sua equipe de colaboradores mais devotados que estavam junto aí. O terceiro ponto desse programa de Ismael. Gente, se vocês quiserem me interromper, falar, olha, esse ponto também me lembrou isso. Podem falar, fiquem à vontade. Ele fala assim, ó, precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Então, o que Ismael estava falando aqui? Ó, gente, uma galera de vocês aqui na Assembleia vai reencarnar lá em Coimbra, em Lisboa, que eram os centros do pensamento, né, da criação, da liberdade do pensamento, da condução do pensamento cultural da época. Vocês vão renascer ali, reencarnar ali, para nos auxiliar nisso, para que aqueles erros das cruzadas, e a gente tem que lembrar que a Inquisição já estava rolando em algumas partes ali em outros países, né? Que nós tivemos, como a gente percebeu, Dom Manuel não conseguiu trazer para Portugal. Então, para que este pensamento retrógrado, esse pensamento não alinhado aos valores do Cristo, do Evangelho, não encontrasse morada aqui, né? Por mais que a gente esperasse que isso iria repercutir em Portugal. Mas o pensamento em algumas pessoas, e as pessoas chaves que estavam encarnadas aqui, essa instituição não iria corromper. Isso é uma coisa que estaria dentro dos continuadores, daqueles trabalhadores que iriam vir ou atuar em Portugal, ou iriam vir aqui para o Brasil para continuar a divulgação do Evangelho. Como eu falei, da maneira que aquela sociedade, aquela cultura estava associada. Não pensem que as pessoas, os continuadores do Evangelho, iriam vir aqui como um Paulo de Tarso. Né? Porque Paulo de Tarso, a gente viu o livro, estava totalmente preparado e mesmo assim cometeu muitos erros. Estas pessoas, estes colaboradores mais devotados junto a Ismael, não eram espíritos purificados, não eram espíritos perfeitos. Tá? Então, como a gente já mencionou várias vezes aqui, estavam sujeitos a toda a influência cultural, toda a influência da sociedade da época. Quarto ponto, né, onde dessa proposta de Ismael, ele fala assim, ó, alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o sabenito humilde dos missionários penitentes. Sabenito, me ajudem se eu estiver errado, é como se fosse um saco de batata, né, cortado para que entre num tronco humano, né, cortado na cabeça e nos dois braços, as pessoas vestiam, né, cobriam as suas partes aqui do tronco e as genitálias, e eram pessoas, essa vestimenta era aquelas pessoas que iriam ser queimadas, iriam ser martirizadas, né, então esse é o sabenito. Então Ismael está falando, olha, teriam que vestir essa roupa, vamos dizer, esse objeto exterior, né, um corpo de carne que é exterior, material, para levar o amor de Deus aos sertões ínvios e carecidos de todo o conforto. Então, assim, o Ismael estava falando, olha, no nosso programa, algumas pessoas precisam ficar lá em Portugal, atuando junto à sociedade,
junto à igreja, a gente vai ver no próximo, no quinto ponto aqui que o Ismael coloca, atuando junto à igreja, para que a gente mantenha, né, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos, que era a divulgação do Evangelho, né, continuidade, principalmente aqui na Terra Nova, que a gente sabe que era a constituição da árvore do Evangelho. E o quinto ponto, ele coloca assim, ó, temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Aqui é interessante, por quê? O que Ismael está falando é que a maioria dessas pessoas que estavam presentes na Assembleia iriam reencarnar na igreja. Iriam ser padres, iriam ser freiras, iriam ser aqueles pensadores e continuadores ou influenciadores na igreja. Né? Então, ele coloca como essa roupagem exterior. Gente, Ismael é um espírito de elevadíssima evolução. Ele sabe que quando estes espíritos, que não são puros, não são perfeitos, vierem para a Terra, eles estarão sujeitos a errar como qualquer um de nós. Claro que eles têm mais elementos que podem buscar dentro deles, né, por causa de suas existências e seus aprendizados. Tem, mas não quer dizer que eles não cometam erros. Então, o que Ismael está falando aqui? Olha, vocês vão precisar reencarnar na Terra, se tornarem padres, freiras, clérigos, para continuar o nosso trabalho aqui, e eu sei que essa roupagem exterior que você vai estar vestindo naquele momento, na tua encarnação, vai cometer erros. Você, como Espírito Eterno, vai cometer erros. Vai cometer abusos. Então é isso que ele está falando aqui. E é onde ele faz uma observação que eu achei interessante. Infelizmente, a dolorosa situação no mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificado. Então, ele sabia que isso encarna aqui um padre Manuel da Nóbrega, vai ser a coisa mais linda do mundo, vai ser uma pessoa iluminada, vai transformar mundos e fundos. Ismael tinha noção disso. Por isso que ele coloca essa observação. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A maioria dos espíritos, e Jesus, lá no início desse livro, né, nos primeiros capítulos, fala sobre isso. Fala sobre as dores. Fala sobre os sofrimentos que muitos espíritos hão de passar para o aprendizado. A igreja, que desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Então a igreja, né, como a gente sabe historicamente, começou a fazer parte do ponto mais elevado da sociedade, das decisões, né, dos julgamentos, querendo instaurar a sua justiça, não a justiça divina, justiça dos homens. Então é isso que Ismael coloca nessa observação. Pode falar, Rita. Vou deixar você concluir aí, só para eu não me antecipar, talvez você fale sobre isso. Eu vou falar do sexto ponto agora, que é a reforma protestante. É isso que você vai falar? Não. Então, vou falar da reforma, mas não da reforma protestante. Eu tive uma outra interpretação que eu achei muito importante, que aqui na minha visão, você acabou de falar, somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. Aqui, posso estar completamente equivocado, mas Ismael fala que a igreja iria passar por grandes provações, por grandes dores, por grandes dificuldades, por conta de ter se corrompido, enfim, né, dos problemas que todos nós sabemos aí, né, que são bem pertinentes à humanidade, e que
Mas ele traz uma informação importante, que ele fala que o papel da igreja ser representante do pensamento de Jesus na face da terra. Isso é uma informação muito importante que Ismael traz aqui para a gente. Por que eu estou falando isso? Quando no livro O Consolador, de Emmanuel, o Chico, né, e mais um grupo de amigos ali que trabalhavam em Pedro Leopoldo, perguntaram para Emmanuel assim, Emmanuel, mais ou menos assim, né, não com essa palavra, com essas palavras, o futuro da civilização vai ser todo mundo ser espírita, né, todo mundo... E Emmanuel falou, não, né, não é, esse não é o intuito, né? Esse não é o trabalho, né? Que vai ter só uma religião, porque às vezes a gente confunde fraternidade, a gente acha que vai ser uma coisa só, né? E não. Emmanuel falou que não, não. O futuro é que todos, cada um, que existe um respeito mútuo, né? Das instituições, das crenças, né? Das formas de prática mesmo religiosa, independente da qual você escolher. Então, assim, aqui eu achei que Ismael deu uma informação importante, que é que a igreja passaria por momentos muito difíceis, porém, ela é a instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra, e ele fala desse sopro das reformas, que você, pelo que eu entendi, acha que é a reforma protestante, mas eu acredito que não, acho que são as reformas que estão vindo já, né, desde esse papado aí, do Francisco, e que eu acho que serão outras reformas que se encaminharão, que estarão de acordo com o que realmente Jesus pregava, que era a caridade, a fraternidade e o amor. É isso. Eu acho. Pode falar, Adriana. A reforma, eu vou concordar com a Rita, Juliana, porque acredito também que a reforma ela seja íntima, porque o cerne da reforma protestante ela também foi, infelizmente, contemplada com uma série de erros e influenciada pela economia da Inglaterra, né, que era bambambam. Então, eu acho também, na minha humilde opinião, que a reforma ele também se refere à reforma íntima do respeito às religiões vindouras. Ok? Só isso. É, eu vou colocar um ponto, vou discordar de vocês, mas eu vou colocar um ponto aqui que eu acho interessante. Isso que vocês falaram, né, nessa observação que a Rita falou das igrejas, né, é óbvio que ele não está se referindo aqui somente à igreja dominante da época, né, que era o catolicismo, não está se referindo a isso, não está se referindo ao espiritismo, essa instituição que é capaz de trazer o evangelho, de ensinar o evangelho e principalmente de viver o evangelho. Né? Então, essa instituição que representa o pensamento de Jesus na Terra. Não é aquela que vai julgar, que vai interpretar o pensamento de Jesus a seu bel prazer. Tá? Isso, inclusive, os espíritas fazem. Tá? Então, todas as religiões que são instituições humanas, igrejas, né, todas as religiões, as igrejas que são instituições humanas, elas estão repletas dos erros humanos. Que nós temos, nós trazemos. Talvez daqui a 500 anos a gente tenha menos. E as nossas religiões, que estarão aqui na Terra ainda, teriam menos erros. Né? Então, o meu pensamento é bagunçado, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Então, estas religiões, essas igrejas, essas instituições que Ismael se refere aqui, sim, eu concordo plenamente com vocês que essa reforma, essa transformação em cada corrente religiosa, tá? Porém, no meu sexto ponto aqui, as duas levantaram a mão, tá bom. Vocês querem que eu fale primeiro o sexto ponto ou vocês querem falar antes disso aqui? Ô, Ju, não, eu só queria fazer um adendo. Pensando em igreja, como na origem lá da palavra grego de eclésia, né?
eclésia, sei lá, que quer dizer Assembleia de Cidadãos Livres, né? Então e aí a gente lembra que Jesus veio o quê? Para nos mostrar que nós não precisamos de templos, mas nos libertar desses rituais exteriores. Então, a igreja, que eu acredito que será o símbolo, será exatamente essa fraternidade, esse respeito mútuo aí, que vai partir com certeza de alguma instituição, que ele deixa bem claro, instituição, mas que será isso, esse respeito mútuo dessa nova aliança com Deus, que é uma aliança de você com você, sem intermediários, sem templos, sem nada. Pode falar, Adriana. Tá, então eu vou falar o sexto ponto aqui, depois se você quiser levanta a mão. Não, realmente, Rita, eu só quis pontuar isso, né, porque vai que alguém lê ou ouve o nosso podcast ou assiste o nosso vídeo e fala, não, mas espera aí, ela está se referindo à igreja, eu sei que você não pensa isso, com certeza, e é só para pontuar que é a igreja, tipo, nesse sentido, né? E agora, por que eu falei da reforma protestante? O sexto ponto que Ismael coloca é o seguinte, ó, ele fala, né, um sopro das reformas se anuncia, impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa, e em breves dias, Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém, neste instante, uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é deste mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para incitar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Bom, eu vou voltar a me utilizar novamente da minha linha do tempo para, não sei se vocês lembram, qual o ano que acontece a reforma protestante, que a gente coloca aqui. Ela começou, né, em 1517, né, e é uma história muito legal, quem puder, né, vá lá buscar, né, porque tem informações bem legais ali. Martinho Lutero publica, ou pendura, né, as suas 95 teses na porta do Palácio de Wittenbergo. Eu não sei se eu pronunciei correto, Wittenbergo, enfim. E ele prega lá. E, gente, era mais ou menos, né, eu vou colocar umas coisas históricas que eu sei, porque o Juliano aqui também é cultura, às vezes, tem uma parte que esse momento surgiu a imprensa, a prensa, né, a imprensa no mundo. Então isso começou, essa 95 teses começou a ser impressa, né, e ser distribuída. E aí, na Alemanha, né, isso aqui aconteceu com Martinho Lutero na Alemanha. E essa reforma protestante, é claro que tem todo o movimento do calvinismo também, como a Adriana falou, que eu esqueci, que começou lá na Inglaterra também, né? Então todo esse movimento econômico, por quê? Porque isso aqui, Martinho Lutero, vocês lembram lá do colegial, começou a reforma protestante por causa das indulgências. Lembra o que é a indulgência? É você garantir o seu pedacinho lá no céu, pagar os seus pecados pagando. Né? Então, você quer receber o perdão dos seus pecados? Ok. Quando a moedinha cair no fundo da caixa, a alma vai diretamente para o céu. Esse era o lema, isso era mais ou menos o que acontecia, né? Que os padres das indulgências, eles falavam, né, com essa instituição. Então, este movimento, né, irritou bastante alguns nobres lá, e Martinho Lutero acabou ganhando força entre estes nobres, essas pessoas de muito poder. Então, essas reformas, aqui ele coloca, né, os historiadores colocam com o início em 1517, com este acontecimento das 95 teses, tá? E aí algumas charges aconteceram, né, de Martinho Lutero espetando o Papa, né,
na época, então imagina a confusão que gerou. E eu vou me justificar porque eu acho que é a Reforma Protestante que Humberto de Campos se refere aqui, porque isso estava realmente acontecendo. Lembrando que essa assembleia aconteceu em 1503, mais ou menos, aproximadamente, e é óbvio que eu acredito que já existia um movimento das Pleiades da espiritualidade, percebendo essa movimentação entre os acontecimentos das igrejas ali da Alemanha, da Suíça, como a Adriana falou, da Inglaterra, e isso estava borbulhando. Eu acredito, é a minha interpretação. Posso estar errado? Posso, me dou o direito a estar errado, tá? Então eu acredito que esta reforma, ele pontuou aqui, é que iria abalar, e abalou, toda a questão da igreja de Roma. Pode falar, Rita? Quem era Martinho Lutero? Paulo de Tarso, Juliano. Foi a reencarnação de Paulo de Tarso. Tem um livro do Hermínio de Moraes, se eu não me engano, que o Chico endossa, inclusive, que se chama de Paulo a Martinho Lutero, ou As Marcas do Cristo, também, se eu não me engano, alguma coisa assim. E que ele fala todo esse caminho de Paulo, as particularidades, e quem lê, realmente, quem lê a história de Martinho Lutero, fala assim, nossa, gente, realmente, assim, então é óbvio que ele estava sendo amparado, né? Até porque ele era um apóstolo, né? Auxiliando, assim como São Francisco de Assis, né? Como João, mas eu acho que os dois pontos de vista estão caminhando ali. Eu particularmente, né, eu não gosto muito, eu já ouvi falar sobre isso, mas como eu conheço parte da história de Martim Lutero, e principalmente alguns de seus livros, onde ele é muito preconceituoso, ele incentiva a massacrar aldeões, ele é muito ligado pelo que eu li, tá, gente? Muito ligado à nobreza, e ele dá autorização para alguns nobres ali fazerem algumas atrocidades. É claro que eu sei que os seres, quando estão na matéria, são capazes de errar, mas eu já ouvi falar sobre isso também, tá, Rita? Eu tomaria muito cuidado, porque a gente vê todo um exemplo de um Paulo de Tarso, né, no livro Paulo e Estevão, eu acho bem difícil de ser. Não estou dizendo que não é, mas na minha visão, pelo que eu conheço da história de Martinho Lutero, eu tendo a ter muitas ressalvas, tá? Mas não se baseiem por mim. Às vezes eu dou umas rateadas aqui. Bom, continuando aqui no livro, né? E aí tem uma instrução de Ismael para terminar toda essa proposta, né? Esse programa que ele traz aqui, onde ele coloca assim, ó: pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres, e trabalhei sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando almas para um único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Então aqui, né, quando ele fala sobre isso, e aí eu fui buscar essas personalidades, que eu vou falar só sobre algumas delas, que ele cita no próprio livro, né? Quem que ele cita nesse livro? José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega e Leonardo Nunes. Ele cita mais dois, mas eu particularmente tive dificuldade para encontrar registros históricos de acontecimentos com essas duas personagens, né? Se alguém de vocês tem mais conhecimento, né, que é o Diogo Jacombre, eu estou sem meu livro aqui, desculpem, mas e mais um personagem que Humberto de Campos cita.
Então, ele fala, e aí quando a gente vê o exemplo da vida, né, a biografia dessas pessoas, o acontecimento da vida dessas personagens, a gente percebe que isso que o Ismael falou realmente aconteceu. Esse abrir mão dessas questões materiais, desse luxo, desse conforto europeu, na época, para vir ao Brasil sendo missionários, tá? Então, o livro ele vai citar essas personagens. Eu separei esses 4 para a gente conversar. Eu acredito que a gente não vai conseguir terminar esse estudo desse capítulo hoje, mas eu vou tentar dar uma apressada aqui, tá? José de Anchieta, né, a gente conhece bem, né, principalmente aqui a questão de São Paulo, né? Um jesuíta, ele nasceu em 1534, então lá em 503 ele estava nessa assembleia, a preparação do reencarne desses espíritos, todas as Pleiades, né, trabalhando para que isso aconteça. Ele nasceu em 19 de março de 1534, né, ele foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias, foi o autor da primeira gramática da língua tupi, né, e a gente sabe que ele veio aqui para o Brasil, né, e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia. É conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo aqui no Brasil. Então, como calma aí. Como Humberto de Campos cita ele, né, é importante a gente conhecer esse personagem. A gente vai ver que Anchieta fez mais algumas coisas aqui, e o próprio Humberto de Campos vai tratar em parágrafos posteriores. Mas vamos a outra personalidade aqui, que Bartolomeu dos Mártires. Ele nasceu em 1514, então ele veio um pouco antes, e como o Ismael tinha falado, olha, alguns precisam ficar lá em Portugal para assegurar o nosso trabalho. Ele foi um arcebispo muito influente lá em Portugal. Ele atuou na cidade de Braga e é lembrado como modelo de benevolência e dedicação. Assim, as informações históricas que constam dele são incríveis. Eu falei assim, nossa, eu não conhecia essa personagem. Era muito popular e passava a maior parte do seu tempo em visita pastoral na sua longa e diversificada arquidiocese. Preocupou-se muito com várias questões sociais durante a peste, que aconteceu mais ou menos em 1570, e a crise econômica de 1574. E aí as suas obras de caridade foram assim exemplares. Existem muitos relatos das obras deste que era um dos que estavam junto a essa Assembleia de Ismael. E o nosso Manuel da Nóbrega, aí a gente vai ver o que é realmente uma biografia, um registro histórico dele. Ele nasceu em 1517, e aí ele desencarnou aqui no Rio de Janeiro, em 1570, tá? Ele foi um sacerdote jesuíta português, é muito importante, que a gente vai falar dos jesuítas daqui a pouco. Ele deu início ao trabalho da catequese aos indígenas, ele desenvolveu uma intensa campanha contra o canibalismo, que era muito comum, né, as historiadoras podem me ajudar aqui, que tribos, né, dos nativos daqui, elas tinham atritos umas com as outras sempre, e isso está registrado nas cartas de Manuel da Nóbrega, muitos atritos. E quando uma tribo vencia a outra, eles comiam partes humanas da tribo que foi derrotada. Né? Então, o padre Manuel da Nóbrega, ele atua muito nessa questão. E ele também combateu a exploração branca dos nativos. Né? Claro que ele não teria tanta poder assim, mas ele tinha uma voz ali que estava dissonante daquilo que estava acontecendo. Ele participou da fundação da cidade de Salvador e do Rio de Janeiro, e o seu maior mérito, né, que o historiador registrou aqui, foi estimular a conquista do interior do país, passando além da Serra do Mar, né, ultrapassando e penetrando além da Serra do Mar. E ele foi o primeiro a dar o exemplo, fundando a Vila de São Paulo,
que a gente conhece hoje como uma das maiores cidades aqui da América do Sul, né? E uma curiosidade, no meio espírita, vocês sabem quem foi Manuel da Nóbrega, né? Menos a Rita não pode falar, porque ela é antenada nisso. Foi o nosso querido Emmanuel, né? O orientador, o guia espiritual do Chico. De acordo com alguns pesquisadores espíritas, Manuel da Nóbrega foi a 7ª reencarnação do espírito Emmanuel aqui na Terra, né? E eles fazem uma contagem lá, mas ele foi a 7ª reencarnação. Isso está confirmado. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário do Pinga Fogo, que é uma entrevista com o Chico, né? Vários entrevistadores, e o Chico dá para a extinta rede Tupi, TV Tupi. E foi fantástico, né? Tem esse documentário no YouTube, quem quiser, vale a pena, é muito legal, atualiza a gente demais, e olha que é um documentário bem antigo, mas ele atualiza bastante a gente, e ele fala sobre isso, que Emmanuel foi Padre Manuel da Nóbrega, e tem um livro chamado Deus Conosco, que o autor, ele teve contato com o Chico, e muitas vezes o Chico afirmou que Emmanuel era o Padre Manuel da Nóbrega. Foi, né, o Padre Manuel da Nóbrega, mas carece da gente sempre ponderar, né, nesses escritos. Pode falar, Rita? Ju, duas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro que isso é achismo, né? Porque o Chico, ele nunca falou assim quais foram as reencarnações dele, né? Ele nunca gostou disso. Mas quando Emmanuel se apresentou, quando o Chico pergunta quem ele era, qual era o seu nome, ele se apresentou como Hermano Manuel, né? Que aí depois ficou Emmanuel. Então dá para a gente supor, né, no nosso achismo, que a última experiência dos dois encarnados, ou que o Chico lembrava, era com o Padre Manuel da Nóbrega, que o Chico conviveu ali com o Manuel da Nóbrega. E outro fato interessante que eu achei, que logo depois de Manuel da Nóbrega desencarnou em 1570. E no livro que vocês farão lá, uma palestra, o Renúncia, Emmanuel, ele vem como Padre Damiano, né? E aí ele nasce 43 anos depois, que teoricamente, assim, é pouco tempo, né? Se a gente for pensar entre uma encarnação e outra. Então, um fato interessante, não existe regra, né? Então, você pode desencarnar e reencarnar logo, né? E outro fato interessante também, né, que assim, por que Emmanuel reencarnou tanto e Chico não precisou de tantas reencarnações aí, pelo que a gente pode observar? Porque Emmanuel, né, a gente sabe do histórico dele aí, ele tinha muitas coisas, muitas pendências, né, até ele conseguir atingir ali um certo grau de entendimento, ele tinha algumas pendências ainda a serem resolvidas, tanto é que ele está, né, reencarnado novamente aí, não só, a gente não pode se enganar, achar que ele só está reencarnado a título de missionário, não, porque ele tem, é óbvio que ele para ajudar, né, no avanço aí do povo brasileiro, do mundo, mas também porque ele ainda precisa correr atrás de alguns prejuízos aí, né, nas suas últimas encarnações. Então, todo mundo é passível aí de erro, né? Todos, o Juliano deixou bem claro mesmo, esses missionários que foram convocados por Ismael, muitos erraram, né? Muitos falharam, a gente vai ver aí nos próximos capítulos, e mesmo o Manuel da Nóbrega, né? Se a gente for olhar, tem algumas questões que hoje a gente olhando, a gente fala, gente, não é possível que Emmanuel fez. Não, realmente não era Emmanuel. Ele era o Manuel da Nóbrega, estava vivendo uma experiência, exatamente, são seres humanos, uma experiência aqui na Terra como encarnado, e ele teve muitos equívocos também, que hoje a gente sabe que é completamente normal, né? Então a gente não pode olhar para essas figuras com adoração, né? A gente tem que olhar com respeito e compreender que eles falham
menos do que a gente, né? Mas eles ainda falham. E você falar de adoração, a primeira lei natural colocada por Kardec é a lei de adoração e a adoração somente a Deus. Né? E isso é muito importante. Eu só queria comentar alguma coisa que me incomoda, Rita, um detalhe. Emmanuel, ele deixa uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso em 1864, né, que foi a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele assina como Emmanuel, com 2 M's. Né? E Emmanuel é uma coisa que minha cabeça às vezes faz as conexões. Em aramaico, se eu não me engano, é Deus conosco. Então, assim, né, eu só estou falando que pode ter acontecido dele se apresentar ao Chico como Hermano Manuel, né, ou ele já ter assumido essa alcunha de Emmanuel. Porque em 1864, ali, mais ou menos uns 70, 80 anos antes dele estar como mentor do Chico, ele já assinava como Emmanuel. Tá? É só uma curiosidade, porque o Chico até fala isso, né? Porque ele já tinha vivido com o Emmanuel, né, Ju? Já. Aí ele assumiu a personalidade que ele mais curtia, vamos dizer assim. Não, eu não estou dizendo que é achismo, não. Eu digo de alguns assuntos que eu já estudei, de assinaturas dele, né? Que condiziam com a assinatura do Manuel da Nóbrega, né? Que alguns Até no historiadores... próprio Pinga Fogo, o rapaz, o senhor que faz a pergunta para o Chico, eu não lembro quem que era, não lembro se era o Herculano Pires, mas eu acho que não era, que estava lá naquela noite, fala sobre isso. Ele comenta sobre como o Emmanuel assinava e como era igual à assinatura do Manuel da Nóbrega. Tá? Exatamente. Não estou contestando isso. Eu só pontuei porque essa questão que o Emmanuel assumiu a alcunha de Emmanuel já está ali em 1800 e pouco junto a Kardec, né, que Emmanuel já se apresentava como Emmanuel. Né? Eu acho isso bárbaro, né? Porque eu sou suspeito a falar, né? Algumas pessoas sabem o quanto eu gosto da literatura, né, os livros que o Emmanuel traz. Bom, continuando aqui as nossas personalidades, eu coloquei uma última personalidade que o Humberto de Campos cita, que é o Leonardo Nunes. Né, e nas informações que eu tenho aqui, ele nasceu em 1509, ele veio junto com Manuel da Nóbrega, né, então aqui no Brasil ele esteve com Manuel da Nóbrega, o Manuel da Nóbrega enviou ele para algumas missões no interior do Brasil, né, principalmente no interior da Bahia, né, junto à conversão dos índios, né, a trazer aquela questão dos jesuítas da catequese. E ele teve um momento que ele ia representar essa propagação, essa catequese, a maneira de propagar o evangelho nessas terras com os nativos. Ele ia falar sobre isso lá em Roma, né, junto aos arcebispos, aos cardeais, ao próprio Papa. E quando ele embarcou em São Vicente para ir para Roma, o navio naufragou. E aí ele acabou desencarnando nesse incidente. Tá? Eu tenho 8 minutos, eu acho que a gente consegue terminar. Vou ser rápido aqui. E aí, o Humberto de Campos, voltando lá ao livro, ele fala o seguinte, né? Anchieta veio depois, lá em 1553, com Duarte Costa, e se transformou num desvelado apóstolo do Brasil, designado para desenvolver particularmente os núcleos da civilização já existentes em Piratininga. Aí se manteve no seu respeitável colégio que todos os governos paulistas conservaram com veneração carinhosa como tradição de sua cultura e de sua bondade. Alguns historiadores falam da severidade e da energia vigorosa do apóstolo que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio das tribos que, no entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desvelos de um pai. É aquilo que a Rita falou,
ele, né, o Humberto deixa bem registrado aqui, ele cometeu seus excessos, ele cometeu seus erros, e vocês, até mesmo a Clara colocou aqui, né, são seres humanos. Né? Nós aqui encarnados, estamos, mesmo um missionário está sujeito a falhar, enquanto não é um espírito puro. E aí veio a Inquisição Portuguesa. Como a gente falou, em 1536, Dom João III, ele dá a continuidade ao reinado de Dom Manuel, e aí o próprio Humberto de Campos coloca na destaque, teve a infelicidade, Dom João III teve a infelicidade de introduzir em Portugal o organismo sinistro da Inquisição, com o Tribunal da Penitência, e aí vieram os jesuítas. Historiadoras, por favor, me ajudem, eu vou falar sobre os jesuítas agora, e pelo que eu lembrava da minha instrução no ensino médio, no colegial, os jesuítas, eles surgiram com aquela ideia de levar o evangelho na forma de catequese, principalmente com as reformas protestantes borbulhando, né? Martinho Lutero já tinha divulgado as 95 teses, já estava todo aquele burburinho. Então, para que a igreja não ficasse atrás, né, começaram os jesuítas a propagar a catequese, o evangelho, os ensinamentos da igreja, principalmente a igreja católica, a interpretação da igreja católica. E Anchieta foi um destes, e aí quando o Humberto de Campos, ele coloca no livro o seguinte: não constitui objeto de nosso trabalho o exame dos erros profundos da condenável instituição que fez da Igreja, por muitos séculos, um centro de perversidade e de sombras compactas. Aqui ele está falando da Inquisição. Em todas as nações europeias que a abrigaram à sombra da máquina do Estado. O que nos importa é a exaltação daqueles missionários de Deus que afrontaram a noite das selvas para achar as consciências, para aclamar as consciências com a lição suave do mártir do Calvário, de Jesus. Estes homens abnegados eram, de fato, o sal da nova terra. Então, eles estavam ali colocando essa parábola, né, do sal da terra, a maioria de nós conhece, ela significa justamente isso, de colocar aqui nutrientes para o evangelho, para a construção do reino de Deus no coração dos homens. Mas isso não vai acontecer magicamente. Então, por isso que Humberto de Campos usa esse artifício a referir-se a essa passagem do evangelho para falar do sal da terra, daquilo que vai constituir os nutrientes, os minerais, aquilo que vai permitir que as coisas, que a árvore cresça, que as plantas cresçam, que todo o evangelho floresça aqui na Terra. E aí tem uma última anotação aqui de Humberto de Campos, eu acredito que eu vou conseguir terminar, onde ele fala o seguinte: os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando, em nome do Senhor, que é a misericórdia suprema. Poderiam prosseguir ostentando as púrpuras luxuosas e todas as demais suntuosidades do reino mentiroso deste mundo, incensando os poderosos da terra e distanciando-se dos pobres e dos aflitos, que, historicamente, a gente sabe que era o que acontecia e muitas vezes acontece até hoje. Tá? Mas os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael. Isso aqui, ele se refere àqueles missionários que já estavam aqui encarnados. No âmago de suas almas, em seus sagrados apelos, abandonaram todos os bens para seguir os rastros luminosos daquele que foi e sempre será a luz do mundo. E Humberto de Campos termina falando assim: foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito, corporificadas na terra do Evangelho, e com a sua divina pobreza se fizeram os iniciadores da grande missão apostólica do Brasil, no seio do mundo moderno,
inaugurando aqui um caminho resplandecente para todas as almas, transformando a terra do Cruzeiro numa dourada e eterna porciúncula. Porciúncula. E aí eu fui ver o que é essa porciúncula. Francisco de Assis, ele fez uma pequena igreja junto aos outros colegiados ali, junto àqueles que estavam junto com ele, era onde eles faziam as orações, as preces, e aí essa igreja, né, que se chama dessa forma, Porciúncula, depois foi erguida a grande igreja que está lá em Assis atualmente. Mas o importante é essa mensagem, esse teor dessa mensagem. Estes espíritos que vieram para cá, né, por mais que toda a cultura estivesse influenciando a cada um deles, né, chamando a se ligar às coisas materiais, estes estavam profundamente ligados ao coração do Cristo e, sobre as intuições de Ismael, conseguiram, né, concluir, vou dizer assim, a sua tarefa de colocar realmente aqui no Brasil as bases para o Evangelho de Jesus, para a continuidade do Evangelho de Jesus. Como a Rita mencionou, não parou por aí. Né? A gente sabe do Emmanuel e de algumas de suas reencarnações aqui na Terra, e principalmente quando ele vem como o mentor espiritual, né, o dirigente da mediunidade do Chico, e traz um monte de informações complementares ao Evangelho de Jesus e muitas observações e interpretações do Evangelho que muitos de nós, ou muitos estudiosos, teólogos, não têm. Então, eu na minha visão, tá? A minha visão, essa continuidade dessa assembleia, daquelas propostas de Ismael, continua até hoje, tá? Não foi só naquele período da reencarnação daquelas personalidades. Na minha visão, isso continua até hoje. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se eu falei demais, né? Pode falar, Rita. Ju, eu achei interessante eu não tinha prestado atenção numa outra leitura, na minha outra leitura que eu tinha feito desse livro, que o Humberto de Campos ele está buscando sempre alicerçar as informações no Sermão da Montanha, né? Ele falou das bem-aventuranças um pouco. Agora ele falou também que é da passagem do Sermão do Monte, né? Vós sois o sal da terra, né? E que esse sal ele fez o trabalho, né? Porque foi um sermão que Jesus fez para os discípulos, né? Falando que o sal, se ele for mostrando que esses jesuítas, mesmo estando misturado ali no meio daquele saleiro que estava meio, alguns sem utilidade, uns muito salgado, outros insonso, mas esses fizeram o papel deles, né? Que era justamente de ser o sal que tinha serventia, o sal bom. E para prosseguir, né? Para prosseguir essa tarefa aí da luz do mundo, que é o mestre. Então, a gente pode observar que em todo o capítulo, Humberto de Campos ele está fazendo algum link com o Sermão da Montanha. Né? Então, vamos ter olhos de ver, prestar um pouquinho de atenção, porque o Sermão do Monte ele é um roteiro, né? Um roteiro para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente atinja a perfeição. Eu achei interessante ele colocar esses personagens como o sal da terra, né, de discípulos que provavelmente já estavam ali com Jesus durante o Sermão da Montanha e que estavam fazendo esse papel de sal da terra, fazendo a diferença mesmo na vida das pessoas, porque esse é o papel do sal da terra, esse é o papel do discípulo de Jesus, né, fazer a diferença na vida do outro. Era isso. Alguém mais? Qualquer coisa, é só levantar a mão. Bom, se ninguém quer comentar mais nada. Clara, pode falar. Clara, por favor. Não, sobre essa questão do sal da terra também, né? Os jesuítas nas cartas, tanto Manuel da Nóbrega, depois Anchieta, e aí com os sermões, com o padre Antônio Vieira, quando eles vão tentar pregar para
religiosos e padres, eles também utilizam muito essa expressão aí do sal da terra. E inclusive, Manuel da Nóbrega e Anchieta, eles reclamam muito, né, nas cartas sobre esses primeiros padres que vieram para cá e que não eram exemplo de virtude, de nada, assim. Muitos eram casados, inclusive, eram padres que eram casados, concubinários. Então, há muitos relatos deles reclamando isso, tanto para o rei quanto para o Papa, né? As cartas.